Para se conhecer as Escrituras Sagradas e ser considerada digna de aceitação e crédito, é primeiro conhecermos, é essencial conhecermos os princípios básicos que a fundamentou, que a deu origem, tal qual a conhecemos hoje. Para alguns pode ser sem importância, mas as Escrituras é a mãe de todos os livros, é o livro dos livros. Então vejamos, originalmente as Escrituras Sagradas eram lançadas apenas com a capa preta. Hoje temos Bíblias de diversas cores, são as modernidades, mas essencialmente não podemos perder o que é primordial. Preto, porque fora das Escrituras há trevas. Apenas dentro das Escrituras Sagradas se pode conhecer a verdadeira luz, a iluminação de Deus através de Cristo e o Espírito Santo. Podemos encontrar na Bíblia original a primeira folha branca, representando o período da inexistência do homem, de acontecimentos muitos e variados antes da formação do mundo e do homem como o conhecemos hoje. Já no limiar do Novo Testamento, a outra página branca é o período neotestamentário. Ali ocorreram guerras e revoltas, a luta dos irmãos Macabeus, a história de Ruth, Tobias, Macabeus 1 e 2, enfim, ao todo são praticamente 16 os livros escritos nesse período. Mas eu quero fazer um relato mais detalhado para darmos introdução ao conhecimento das Escrituras Sagradas e entendermos por que ela tem a exata quantidade de livros, não mais nem menos. Para quem não sabe, as Escrituras Sagradas têm 66 livros. O número 6 é o número da humanidade, do homem, e ela foi escrita para entendimento do homem. Ela veio primeiramente dos judeus. Se somarmos 6 mais 6, dá 12, que são os descendentes de Jacó. Isso não é aleatoriedade, não é invenção, isto é conhecimento prático das Escrituras Sagradas. E houveram, durante todo esse período, manifestações de Deus. Deus se revelando ao homem. E nem sempre o homem compreendeu. Nem sempre o homem foi crédulo daquilo que Deus estava lhe revelando. Mas a revelação foi gradual. Porque primeiro foi escrita na natureza, através da natureza. Os Salmos 19 representa muito bem esta primeira promulgação
da natureza de Deus e de Cristo. Temos a segunda promulgação, a palavra escrita na consciência, quando o homem passou a ter noção ou entendimento do certo e do errado, do pecado e da santidade perdida. Romanos 2,15 também retrata sobre esse assunto. E houve uma terceira iniciativa de Deus para estabelecer leis e estatutos, os juízos divinos, para que o povo conhecesse a Deus. E a terceira promulgação foi escrita em tábuas de pedra. Tendo a oportunidade, leia Êxodo 24:12 para maior compreensão. Mas não parou por aí. Houve um caminho preparado para a revelação gradual, não só de Cristo, mas de todo o plano divino como um todo. E a quarta promulgação foi Cristo, a palavra vivente. E isso podemos encontrar no Evangelho de São João, do 1 ao 14. Havia a triunidade celestial, divina. Mas se prestarmos atenção no que diz as Escrituras, vamos compreender a dicotomia que houve. O Verbo era Deus, De repente o Verbo estava com Deus. Já não está no Senhor, mas estava com Ele. E por fim, Ele tabernaculou, ou seja, tomou forma de carne humana, habitou no corpo carnal, sendo Ele mesmo Cristo, a palavra viva. E prosseguindo, depois de sua morte e ressurreição, quase 100 anos após seu martírio atroz no madeiro da cruz, completou-se a quinta promulgação, que é toda a Escritura Sagrada. Nas suas origens, como disse há pouco. Podem ler Romanos 15, verso 4, para melhor entendimento. E só isso não era suficiente. Deus precisava avançar. Senão a obra vicária, a oblação de Cristo, teria fim. Perderia sua essência e propósito. Então, em Atos 8, 10, Deus marca a sexta promulgação, que foi escrita no coração, até um ponto que diz: ata os teus dedos e escreva na tábua de carne do teu coração. E finalmente, o último recurso, o último período, a etapa final do plano divino foi os próprios cristãos, a exemplo de Cristo, como cartas vivas do testemunho de Deus e de Jesus Cristo, guiados e movidos pelo Espírito Santo. Podem ler 2 Coríntios 3, versículo 2, 3, e tereis uma compreensão maior. E quero retratar também alguns períodos que levaram à chegada da consumação das Escrituras e do nascimento do Filho de Deus.
Governamentalmente, nós temos um período de dominação persa, 400 a 330 anos antes de Cristo, atingindo seu auge na supremacia de Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, do ano de 330 a 323, sendo este homem responsável pela fundação da Biblioteca de Alexandria. Em seu tempo, todos os livros existentes foram transliterados e transcritos para o grego. Então, se alguém vos perguntar qual é a língua original das Escrituras Sagradas, ela foi formulada, transliterada, primeiramente do grego. Houve depois a guerra entre os sucessores, ou os 4 sucessores de Alexandre, e deu-se início à supremacia egípcia e síria, já de 323, que foi a morte de Alexandre, a 166 a.C. Em 166 a.C. entra nesse cenário a família já citada, que foi a independência judaica, sob a Guerra dos Irmãos Macabeus, que durou até 63 a.C. E estes governos e estes homens, eles interagiram com Deus e tiveram para isso um espaço geográfico. Então se deu mais ou menos assim, a partir de Abraão, que foi para uma terra em que Deus o prometeu que daria, mas não revelou qual seria. Temos nesse movimento geográfico a dispersão dos judeus, a formação dos partidos religiosos como os fariseus, saduceus e essênios, e a confabulação, ou a conformação da liturgia judaica, que foi a Septuaginta e os chamados livros apócrifos, de 270 a 50 anos antes de Cristo. E finalmente revelou-se a arquitetura, o aspecto arquitetônico, mais conhecido no Templo de Herodes, que começou a ser construído no ano 19 a.C. Agora, já no limiar da graça, no limiar do nascimento do unigênito de Deus Pai, houve eventos que o precederam. Temos o anúncio a Zacarias, que deu recado, inclusive ele ficou mudo por descrer, de que haveria o precursor de Jesus. Lucas 15, 17 trata desse assunto. E teve a anunciação a Maria sobre o nascimento do Messias vindouro. Zacarias, Ana, sabemos, foram os pais de João Batista, o precursor de Cristo, que anunciava pelo deserto, comia mel e um pão chamado gafanhoto. E com o nascimento de Cristo, temos a pregação de João Batista,
Mateus 13, 1, 6 retrata esse assunto, anunciando que era chegado o Filho de Deus. Então vamos resumir as coisas assim. A história do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento é às vezes considerada como trivial, para alguns obsoleta, desinteressante, já que durante esse período nenhum profeta falou inspirado por Deus. Por isso, esse período foi conhecido também como os séculos de silêncio. Sem dúvida, o conhecimento tanto dos eventos importantes como a literatura da época é de grande valor, porque eles constituem um pano de fundo para a vinda e a vida de Cristo. E foi durante um período de 200 anos após o cativeiro, a província da Judéia permaneceu sob a custódia persa. Após a conquista daquele que já citamos, Alexandre o Grande, não somente colocou os judeus sob a dominação grega, mas também introduziu a língua grega e ideias novas por todo o mundo antigo. Temos como exemplos dos grandes pensadores Sócrates, Platão, para não citar outros e não se estender muito. Aliás, foi de Sócrates a ideia de atingir a felicidade. O homem não buscava a felicidade, o homem vivia. Mas o grego pensa. A origem que temos grega é do raciocínio, às vezes lógico e às vezes ilógico, mas tudo faz parte do raciocínio. E ele introduziu a ideia que foi difundida por Platão, a busca pela tão famigerada felicidade no mundo. Mas Davi já nos proclamou que felicidade é ter o Senhor Jesus como nosso único pessoal Salvador. Após a morte de Alexandre, seu reino foi dividido. E começou uma luta entre os Ptolomeus do Egito e os monarcas da Síria, que resultou na sujeição da Judéia, primeiramente ao Egito e depois à Síria. Este último domínio, ou seja, o sírio, foi um período sombrio na história judaica, especialmente durante o reinado de Antíoco Epifânio. Poucos ouviam falar dele pela falta do conhecimento das Escrituras. Este rei sírio, entre os muitos crimes cometidos contra os judeus, tentou estabelecer a idolatria em Jerusalém, profanando inclusive o templo judeu. A perversidade de Antíoco provocou a já citada revolta dos irmãos Macabeus, na qual o sacerdote Matatias e seus filhos derrotaram os sírios numa série de batalhas que asseguraram a independência da Judéia, dando assim início ao fundamento da dinastia Asmoneana, que reinou de 166 a 63 a.C. Aproveitando, queria dar uma passada sobre o que são os livros apócrifos e por que não se encontram neste cânon bíblico. O vocábulo apócrifo significa escondido ou secreto,
aplica-se genericamente a uma série de livros surgidos no período entre o Antigo e o Novo Testamento, aqueles 16 que eu já citei. Os livros apócrifos, cujo número varia de 11 a 16, mais precisamente 16, chegaram até nós de certo modo unidos aos livros canônicos da Bíblia. Eles possuem uma história fora do comum, ímpar. Agora, as opiniões eclesiásticas, através de várias épocas, têm diferido, ou seja, têm tido ideias diferentes quanto ao valor dessa literatura. Os judeus da dispersação no Egito revelaram alta estima por esses escritos e os incluíram na tradução do Antigo Testamento para o grego. Aqui eu chamei de Septuaginta. Mas esses mesmos livros escritos foram eliminados do cânon hebraico pelos judeus da Palestina. Apenas a Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, ocorrido em 1546 depois de Cristo, considerou canônico 11 desses 16 livros que aparecem nas edições católicas das Escrituras. Agora, quanto ao ponto de vista evangélico ou protestante, geralmente aceita seus livros apócrifos como possuindo material de valor literário e histórico apenas, mas rejeitam a sua canonicidade. Por esta razão, esses livros têm sido eliminados das modernas edições evangélicas da Bíblia. Quer ver os argumentos? São básicos, são simples. Por exemplo, nunca foram citados por Jesus, e duvida-se que os apóstolos tenham feito alusão a eles também. A maioria dos primeiros pais da igreja os consideraram como não inspirados por Deus. Terceiro, não aparecem no cânon hebraico antigo. E quarto, quando comparado aos canônicos, os livros apócrifos, por sua qualidade inferior, se revelam como indignos de ocupar um lugar nas Sagradas Escrituras. Por quê? Os livros canônicos divergem quanto à classificação. Por exemplo, a Epístola de Jeremias é frequentemente incorporada ao livro de Baruque, enquanto geralmente são omitidos o terceiro e o quarto livro dos Macabeus. Eles têm cunhos históricos, como primeiro e segundo Macabeus e primeiro Esdras. Os tradicionais foram feitas adições ao livro de Esther, Susana, a canção dos três jovens, Bel e o dragão, que passa a história de Daniel, Judite e Tobias. Alguns ditos como proféticos, que é o de Baruque e a oração de Manassés. E tem até os apocalípticos, que são segundo Esdras e quarto Esdras, incluídos na Vulgata Latina. E são também classificados alguns como instrutivos, que são Eclesiástico e Sabedorias de Salomão, que é num estilo similar ao de Provérbios. Resumindo, esses livros, de fato, não foram citados por Cristo nem os apóstolos, não foram incluídos nos ensinamentos
doutrinários, e o cunho principal deles é histórico. Não agrega nenhum valor espiritual, não traz nenhuma conotação de inspiração divina para a vida prática. E como já disse no início desta, podemos dizer, palestra ou introdução, já os 66 livros estão perfeitamente ajustados ao plano divino. A Bíblia tem no seu Antigo Testamento 1189 capítulos, contando com 30.624 versículos. Essa é a Bíblia. Só no Antigo Testamento há 23.070 versículos, 929 capítulos em 39 livros. 39 livros por quê? 9 mais 3 é 12, e o Antigo Testamento foi dirigido aos descendentes de Jacó, a Israel eleita. Já o Novo Testamento, temos 27 livros, com 260 capítulos, contendo 7.554 versículos. 27 livros porque 7 mais 2 é 9. 9 é o número que aponta para a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, dado seu martírio ao começo das 9 horas da manhã. E outras passagens que durante os estudos aquele que se propuser a aplicar o coração vai compreender com maior riqueza de detalhes. Então os recém-chegados proponho que comecem pelas 7 alianças de Deus feitas com o homem, que tem a ver com as 7 promulgações de todo o plano divino. Ouçam, pausem o vídeo, cresçam, enriqueçam espiritualmente, comente suas dúvidas e deixe de ser evangélico. Abandone a ideia de ser crente e assuma a sua identidade de cristão. Sejam bem-vindos e Deus ilumine e abençoe a todos.